Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e se você está pensando em comprar um carro elétrico, como eu sempre digo, sua vida em 2026 vai ser cada vez mais confusa, porque a gente tem que trilhar, na verdade, uma jornada de conhecimento para chegar perto aí do conhecimento ideal para você comprar um carro elétrico. E esse é o objetivo desse canal. Nós avaliamos carros debaixo de 7 critérios específicos. Estão aqui, a gente vai passar por todos eles para que você tenha o mínimo de conhecimento para chegar em uma concessionária, questionar esses valores, porque de fato são eles que contam mais na hora de precificar um carro. Então nós vamos falar sobre eles, mas eu quero te convidar, deixa o seu like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, gosta do que nós estamos fazendo aqui no YouTube e, se quiser, se inscreve na nossa comunidade do WhatsApp. A gente tem muita coisa acontecendo por lá e hoje é a nossa fonte inicial, principal, na verdade, né? E inicial de enquetes aqui para conteúdos do canal. Tudo que você está vendo aqui faz parte de que foi decidido lá pelos que estão na nossa comunidade. Então vamos falar um pouquinho como o pilar mais importante da nossa decisão é quem é que está fabricando o carro que a gente quer comprar, porque muitas vezes você compra o carro por emoção, por design, por ostentação, muitas vezes, né? Mas essa decisão ela não está embasada em dados técnicos e no mínimo de conhecimento necessário para tomar essas decisões. Então, quem é a MG Motors? É super importante. A MG é uma empresa, e vou avançar aqui para o próximo slide só para você entender, depois eu volto para o anterior. É uma empresa que tem 102 anos aqui no momento, tá? Isso daqui eu tirei do site da MG na China. Vem desde lá de 1924 desenvolvendo carros que são carros. A gente teve algumas réplicas aqui desses carros no nosso país. Foram carros às vezes futuristas. Olha esse MG EX181 e é uma marca inglesa que tem um histórico muito grande já na Europa. A gente vai ver um pouquinho disso aqui também. Porém, como tudo nesse mundo está sendo comprado pelos chineses. E com esse avanço, eles compraram uma marca com um histórico muito forte e está sendo produzido aí em diversas fábricas na China, na Tailândia, na Índia e chegam no Brasil há pouco tempo ah, com alguns carros, entre eles o MG4, que é o carro que nós vamos falar nesse vídeo. Eu acho super importante que você entenda aonde esse carro se encaixa nos segmentos aí de carros 100% elétricos. Recentemente, o MG S5, que é um carro bastante interessante num segmento ali também abaixo de 200 mil reais, e um super esportivo chamado Cyberster, que é um carro de 435 cavalos, uma bateria de 64 quilowatts que custa na faixa dos 500 mil reais. É isso mesmo. 435 cavalos num conversível de duas pessoas por 500 mil reais. Um super esportivo que vai entregar muita coisa para quem tiver a disposição de investir num carro desse tipo. Então nós estamos falando aqui de uma fabricante nova no país que trouxe 3 modelos, todos eles acima de 150 mil reais. Como eles são muito novos, eles ainda não têm uma verificação no Reclame Aqui para a gente entender como eles estão interagindo com os seus clientes que compraram os carros. Então, é uma coisa que eu fico devendo, mas na verdade eu estimulo a MG que busque se ser verificada lá para que exista esse meio de comunicação com seus clientes. E mais do que isso, a gente tem uma percepção de como tá essa relação, né? Porque é pro mal e pro bem, né? Se tratar mal os clientes no Brasil, vai ter uma qualificação ruim, mas se tiver um bom pós-venda, vai ser reconhecida por isso de alguma maneira. Então dá uma olhada o que está acontecendo com a MG no momento. Eles entraram na região sul-sudeste, avançando agora para a Bahia. Então, eles estão com um foco muito grande, tratando de colocar suas concessionárias nesse eixo aqui. Esse eixo é o eixo onde mais se compra carros elétricos no Brasil. Então, eles estão começando devagar. Tenho certeza que eles devem expandir
para o resto do Brasil, mas eu gosto, tá, desse avanço. Infelizmente, para quem mora nos outros estados, ainda não tem essa disponibilidade de concessionárias que estão vendendo, mas eles estão avançando e espero que esse avanço lento reflita numa boa qualidade de pós-venda. Porém, dá uma olhada aqui, ó. Desde que chegou no Brasil, a MG vendeu 194 veículos apenas. Olha isso aqui. 41 pessoas compraram o Cyberster. É um nome até difícil de dizer, né? Cyberster. Estão pagando 500 mil reais para entrar no super esportivo. 21% compraram o topo de linha da marca, né? E depois 54% o MG4, 105 unidades, com 54%. Então, estamos no começo, é uma marca muito conhecida. Em 2026, janeiro, que são os dados fechados da Associação Brasileira de Veículos, vendeu 64 MG4, que é o carro desse vídeo, mas eu queria mostrar para você a força da MG na Europa. E isso é super importante para sua decisão de compra, para você também não comprar um carro que ninguém está comprando. Eles acabaram de começar no Brasil, por isso que os números são baixos, mas no Reino Unido, que é a casa histórica da MG, alcançou a marca de 85 mil carros vendidos em 2025. É a 10ª maior marca lá, só com veículos elétricos hoje, né? Na Alemanha, chegou a triplicar as vendas ali junto com a BYD, aproveitando aí de uma queda nas vendas da Tesla na região ali da Europa também. E na Itália, vendeu 50 mil unidades em 2025, que é um aumento de 25%, com 53% para carros eletrificados. Então, não estamos falando de um fabricante pequeno aqui, tampouco de que vende pouco. Eles acabaram de chegar no Brasil. E eu esqueci de mencionar isso aqui, que é o seguinte. Se você viu meu vídeo dos elétricos da General Motors, você vai ver que a própria General Motors escolheu uma parceria com um fabricante, que é a SAIC Motor. É uma estatal ali, uma empresa da China, com sede em Xangai, que produz os elétricos da GM abaixo de 200 mil, uma parceria que eles escolheram lá. E a SAIC ou SAIC, né, como alguns dizem, é a fabricante hoje da MG, né? Tem o direito de utilização da marca com o design desenvolvido ainda em Londres, né? Então, esse carro, ele está começando no país e eu queria te estimular. Eu sei que aqui é muito dado, talvez não seja o que você queira ouvir no início de um vídeo, né? Mas eu queria te estimular a ficar no vídeo até o final, porque eu acredito que esse é um dos melhores produtos que existem no mercado atualmente, na faixa ali entre 150 até 190 mil. Nós vamos falar das 3 versões e você vai entender qual o benefício da Comfort, o que ela ganha na Luxury e a questão do X-Power aqui, que é um carro bastante interessante, mas tem também suas coisas a melhorar. Então, o fabricante vem com o MG4, este modelo aqui, e é super importante você que comprar um carro desse, você saber, ele vem lá de 2023, 2024, sendo vendido na Europa com esse design, exatamente esse design. Então, nós estamos recebendo um carro aqui no Brasil e já está sendo produzido há praticamente 2 para 3 anos na Europa, entregando um design que eu gosto muito da frente. Tenho dúvidas sobre esse design da traseira, mas vem entregando um interior europeu dentro de um carro chinês. E isso é super interessante. Nós temos uma marca britânica com controle do seu design sendo produzido na China e tem aí a capacidade de trazer um interior um pouco mais europeu, vamos chamar assim, né? Então eu gosto bastante desse cluster aqui. A multimídia faz parte hoje, todo carro novo tem que ter uma multimídia grande assim, mas eu gosto muito da distribuição, os botões aqui, controles de ar-condicionado e de volume que esse carro tem.
ou invertido aqui, porta-copos, um seletor de câmbio interessante, muito interessante o interior desse carro, de uma qualidade construtiva ótima. E aqui, eu sempre vou mencionar isso, os chineses, construir carros para os chineses hoje é a tecnologia menos avançada que eles estão fazendo. Eles constroem muitas coisas de tecnologia e os carros hoje já é algo que não precisa ter aí um alemão por trás, um italiano por trás. Você tem muita coisa sendo produzida com uma qualidade extrema na China. E, mais importante ainda, já existe um modelo, não é nem um facelift, tá bom? É um carro totalmente novo, classificado como MG4, sendo vendido em diversos mercados e foi reestilizado. Então nós estamos recebendo aqui um carro que está no final da sua vida útil. Isso não desmerece o carro em nenhum momento, mas é super importante você que está de olho nesse carro entender isso, tá bom? E tem uma característica, é um dos primeiros carros que recebeu uma nova tecnologia, que é uma bateria chamada semissólida. Eu não vou entrar em detalhes aqui, talvez em um vídeo futuro eu fale sobre isso. É uma bateria aí, não dá para dizer que é tão boa, ou tão melhor, ou tão pior do que a LFP que nós temos na grande maioria dos carros, mas é uma tecnologia que vem para baratear o custo da produção, tem uma durabilidade um pouco menor do que as LFPs, mas também com muitos ciclos, inclusive maior do que a NMC que a gente vai ver aqui. Gostei bastante do carro. Acho que é um carro assim de um porte um pouquinho menor do que o MG4 atual, mas você vê, né? Um design totalmente reestilizado. E quando a gente olha para essa traseira aqui, olha, a gente já vê um pouco da nova assinatura da marca MG e a gente vê ela refletida em um outro modelo, que é o MG S5. Se você dá uma olhada aqui, ó, tem exatamente a mesma assinatura. Então, a assinatura anterior que nós estávamos falando aqui, que é essa, aqui, olha, já é uma assinatura um pouco datada para a marca. É duvidosa no seu design, mas pode ser atrativa para muitos. Você vê que os LEDs aqui refletem por brechas aqui, né, nessa parte de cima. Então, acho que pode ser um carro interessante se tiver bem colocado em preço, porque principalmente nós vamos ver entrega uma bateria bem interessante, nada menos do que 64 quilowatts, o que é muito bom. Então, você que está pensando em comprar, já foi alertado aqui da questão do design, do modelo datado, de um novo carro, né, que vem com o mesmo nome. Provavelmente esse deva ser o carro que vai ser produzido no Brasil e a gente tem aí a expectativa de que isso aconteça 26, 27. Vamos ver se eles vêm nessa direção. Vamos entrar então agora, que a gente falou de fabricante, de mercado, de tudo mais. Vamos entrar um pouco agora nas três versões para você entender qual versão é a melhor para você, o que a mais barata não entrega que pode te incomodar bastante e por que a mais barata pode ser que não seja de fato a matadora de Dolphin Plus, como a gente está falando, mas a Luxury, sim, é uma versão que pode entregar bastante coisa ali na linha do Dolphin Plus, que é um carro que merece uma atualização muito em breve. Então, vamos lá. 64 quilowatts de bateria LFP nas duas versões. Os carros são muito semelhantes, tá, gente? Então, essas duas versões compartilham muitas das características. Então, quando nós estivermos falando da Comfort e da Luxury, nós vamos falar aqui de um parâmetro só. Quando for diferente, eu vou diferenciar para você. 190 cavalos, então um único motor de 190 cavalos, a gente vai ver mais para frente se é tração dianteira ou traseira, entregando 350 Nm de torque, tá bom? Então,
próximo ali de 35 kgf. Na versão X-Power, que é a versão topo de linha, também tem 64 kW de bateria, só que com uma outra tecnologia, que é a tecnologia NCM, que a gente vai ver aqui na frente, tá bom? Às vezes eu confundo essa sigla aqui, tá bom, gente? Vamos ver se eu falei certo. Só que aqui já são dois motores elétricos, 435 cavalos com 600 Nm de torque ali, que é um grande esportivo aí, né? Vamos dizer assim. Então, essas daqui são as versões quando a gente fala de capacidade da bateria. Comparando lá com os Dolphins, eu diria que aqui só se encaixa dentro do Dolphin Plus. O Dolphin GS tem 44, quase 45 kW. Então aqui está mais para Dolphin Plus, que seria um hatch aí que a gente poderia comparar. Quando nós vamos aqui para essa questão da bateria, é importante você entender que a bateria NCM no X-Power é uma bateria de níquel, cobalto e manganês. Você vê que são aqui componentes diferentes da LFP que nós estamos mais acostumados. Lítio, ferro, fosfato, né? Então, são baterias que entregam 64 kW das duas versões, vamos chamar assim. A autonomia do Comfort e do Luxury é maior do que a autonomia, porque aqui nós estamos falando de dois motores sendo alimentados pela mesma bateria. Só que essa bateria tem uma característica de uma densidade energética maior, entrega mais potência, principalmente para versões aí que são all-wheel drive, AWD, né? Que são tração integral, vamos chamar assim. Então, tem essa diferença. Ela recebe mais bateria, mais energia. Você vê que a carga é menor, de 30 a 80, mas ela também entrega mais bateria. Então são baterias voltadas para uma performance do carro. Você vê que lá o Cyberster tem uma bateria também de NCM e os outros carros de entrada ali estão sempre com as baterias de LFP, o que é ótimo, longa duração, manutenção da autonomia durante o tempo. Aqui você tem características menores. O foco aqui é entrega de energia para entregar aos 435 cavalos. O foco aqui é durabilidade, longevidade da bateria. E assim é o esquema do MG4, né? A gente vai ver as trações, aqui é onde vai o eixo ali da direção, né? Do controle da direção. E aqui um motor de tração traseira sendo alimentado aqui por a bateria que fica sempre no assoalho do carro. Assim a gente fecha um critério super importante para as duas versões. Nós já demos um spoiler aqui, a autonomia em metro desses carros. A versão Comfort Luxury tem 364 km de autonomia no ciclo e metro, o que para mim, eu sou proprietário de um carro elétrico, eu não tenho mencionado ele aqui, tenho mencionado muito pouco, não quero fazer nenhum merchan aqui voltado para isso, mas ele tem 280 km de autonomia, mais ou menos. Eu diria para você que meu sonho hoje é ter um carro de 364, porque a autonomia no carro elétrico é um critério super importante. Então, o Dolphin Plus vem ali com 330, mais ou menos, e é bem interessante essa autonomia que o carro oferece, tá bom? Outro critério aqui, nós temos as velocidades de recarga muito boas, a velocidade lenta em 11 kW, nessa carga AC, que é aquela que a gente tem em wallbox, tanto de shoppings como de casa, né? E na rápida, um pico que pode chegar até 140 kW. Então, se você parar num eletroposto que tem 120, 150 e você estiver sozinho num dos dois bicos que normalmente tem nesses eletropostos, você vai ter aí muito próximo do pico no início do carregamento, depois ele vai reduzindo. Então vai te dar uma carga rápida na estrada, vai ser bem interessante aí para você carregar esse carro. E isso faz parte do preço, tá bom, gente? Isso compõe
o sistema elétrico de um carro, quanto maior a capacidade de recarga, melhor é que o carro para o cliente no final. Os carros são praticamente idênticos, sendo que aqui embaixo é o entre-eixos de 2,70, tá? O que é entre-eixos aí de sedã médio, vamos dizer assim. 350 litros de porta-mala e tração traseira no Comfort e Luxury e All-Wheel Drive, então integral ali no X-Power. E eles têm uma suspensão muito interessante, tipo McPherson, Multilink, eles têm o que a gente chama de Five Link, que é uma suspensão de carros mais sofisticados. No Brasil, no nosso terreno aqui, no nosso asfalto, acho uma suspensão muito interessante, tá bom? Então você vê, são coisas de qualidade do carro que importam muito. E aqui vem aonde pega. Faltou pouquíssimo para a versão Comfort ser a versão ideal aí para gente, principalmente quando a gente fala de assistência à condução. Então você vê, né? Os carros estão se diferenciando basicamente quando a gente fala da assistência à condução, que é o que mais interessa hoje. São itens de segurança super importantes para quem está dirigindo na cidade, como para quem está também na estrada. O Adaptive Cruise Control é super significativo, transforma a viagem. Então a linha Comfort ela perde isso. Tem outras pequenas coisas, como bancos em couro, coisas desse tipo. Eu sempre aconselho você, finalmente, quando tomar sua decisão, ir visitar uma concessionária, sentir a textura do carro, vamos dizer assim. Então o Comfort perde, desculpa, na minha opinião, essa característica super importante de segurança. E aí nós estamos falando aproximadamente de R$20 mil de diferença. Alguns itens de conforto, mas perde itens de segurança. E o X-Power é basicamente a versão Luxury com os motores a mais aí, vamos dizer assim, tá bom? Nem a gente não tem, a não ser pelas rodas e pela pinça, na verdade, ali, que é a o grande desculpa, engasguei, pessoal. O grande chamariz para o apelo esportivo, o interior dos carros é muito semelhante, não muda praticamente nada, tá bom? E não menos importante para você tomar a sua decisão de compra, a MG vem com uma garantia que demonstra uma confiança na sua marca muito grande. 7 anos com 150 mil quilômetros no veículo. 150 mil está se tornando a garantia standard dos elétricos, mais 7 anos ali você só vai ser batido ali pela GAC, a GAC, que tem 8 anos em alguns carros. E aqui você tem uma bateria com 8 anos, 160 mil quilômetros, o que também mostra que a durabilidade das baterias não deve ser uma preocupação dos clientes mais. As garantias das baterias são muito boas. E vamos lá então. O que importa agora no final, né? O pacotão que a gente tem. No Comfort, você já sabe que essa versão é uma versão que tem muitas qualidades, mas foi capada principalmente na assistência à condução. E se isso é muito importante para você, fique atento. Esse carro também, ele, apesar de não ter o ACC, ele tem o controle de velocidade tradicional, que é aquele que não opera através de radares, não mantém a velocidade do carro da frente. Esse preço aqui é um preço já promocional, tá bom? Mas é um preço interessante para 64 kW, um carro com um interior bastante sofisticado, uma qualidade construtiva, tração traseira. Pena que não tem aqui os controles de adaptativos, aí vamos dizer assim. A versão Luxury, essa sim para mim é a versão ideal desse carro, por 190 mil. Talvez tenha alguma negociação lá na concessionária, você chegaria perto da Comfort, mas aí teria um carro realmente completo no aspecto entrega, qualidade, tração traseira, bancos em couro,
Tem ali uma questão, os bancos não são 100% em couro, mas é um pouco melhor revestido o carro. E você tem 189.800. E os 435 cavalos aí da versão X-Power sendo entregues aí por 229 mil. Nós estamos falando de um carro ali com a potência muito próxima do Seal, sendo vendido a 230 mil, ali 40 mil a menos. Você está procurando diversão, é uma versão interessante de potência. Poucos adicionais aí, a única coisa é a cor vermelha, ele tem de diferencial, mas o interior desses dois carros é muito semelhante. Importante reforçar também, esse carro aqui, de segunda mão, pode ter preços muito interessantes para 435 cavalos. Então, se ele perder lá seus 10%, 15% no primeiro ano, e você conseguir comprar esse carro perto de 180, 200 mil, esse vai ser uma super compra ali. Quanto mais baixo, melhor, obviamente. Vamos ver. Ainda eu não tenho FIP histórica desses carros. A gente vai monitorar a FIP histórica deles no futuro, tá bom? Me diz o que você acha aí, pessoal. Nós temos um interior europeu, obviamente um fabricante chinês, entregando um carro que já foi reestilizado em alguns mercados, mas ainda apresenta toques de design bem diferenciados, agradam uns, não agradam outros. E eu queria saber a sua opinião sobre o MG4. Você vê que não tem carro perfeito, a gente tenta focar no que é mais significativo para o que vai ser de entrega final do produto, né? E a gente tem ali uma versão mais capada, sem os controles de assistência ali, por 165 mil praticamente. Qual a sua opinião? Você acha que esse é um carro para bater o Dolphin Plus? O Dolphin Plus reestilizado vem ou não vem? Se vier, você acha que vem para bater o MG4? E aí a gente vem com o MG4 reestilizado? É difícil, como eu te falei lá no início. Esse mercado de veículos, ele vai ser pior do que celular quando a gente fala de lançamentos anuais e o que vai acontecer. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no nosso canal. Esses vídeos dão bastante trabalho para fazer. Então eu peço que você deixe o seu like e comente, porque é super importante para o engajamento aqui, o jogo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.